Olá a todos, que o nosso Pai nos abençoe e nos conceda dias cada vez mais plenos de harmonia, de paz, de bem-estar, de saúde. Hoje gostaria de compartilhar com todos algumas reflexões em relação a um aspecto do comportamento humano que é muito interessante e que acaba tendo íntima relação com nossa qualidade de vida, a chamada zona de conforto, que para todos os efeitos eu considero a região mais perigosa onde o indivíduo humano pode se colocar por vontade própria. A chamada zona de conforto temos assim, uma artimanha que a gente constrói como um mecanismo de autodefesa, mas passa por complexos métodos de autojustificação diante do que a gente poderia assim definir como chamado da vida. É como se nas portas da nossa consciência houvesse um toque, 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 nos despertando para algumas atitudes que a gente precisa pôr em prática no nosso dia a dia para conseguirmos viver melhor conosco mesmos e inclusive melhor com a família, melhor com os relacionamentos sociais, porque tem íntima relação com o que a gente precisa fazer conosco mesmos. Mudanças de hábitos, construção de novos hábitos, mudanças na nossa forma de viver, enfim. É sobre isso que se trata quando nós falamos na zona de conforto. Dessa forma, nesse sentido, é que a gente pode dizer que quando os mecanismos de autojustificação são acionados, a zona de conforto se torna a região mais perigosa onde o ser humano pode transitar, porque nos coloca diante do desleixo, da desatenção, do desinteresse prático diante do que a vida nos convida a fazer conosco mesmos. Relacionado diretamente, esse chamado da vida, com nossa saúde, saúde física, saúde emocional, saúde mental. Como é que a gente pode lidar com esse chamado para a sombra e água fresca à beira do caminho, enquanto a gente percebe que a caravana passa, a vida se movimenta, a dinâmica da existência está acontecendo e nós, por escolhas relacionadas com o nosso conforto, deixamos de agir conosco mesmos. Isso é uma forma complexa em que o ser humano se autojustifica e se permite até se acostumar com o mal-estar, com o sofrimento, com as diversas formas em que a dor se apresenta em nossa vida. E é bom lembrar que a dor é apenas um chamado da vida para um detalhe em que nós precisamos tomar atitudes diversificadas. Enquanto a gente não toma essas atitudes, a gente vai se colocando cada vez mais numa situação mais complexa e difícil de ser resolvida. Haja vista que quando a gente não estanca esse dreno da nossa energia vital, esse dreno da nossa energia mental, esse dreno do equilíbrio da nossa emocionalidade, a gente está se colocando em uma situação de um futuro mais difícil para nós mesmos. Para ser bem específico, imaginemos que uma pessoa chega na idade média dos seus 30 anos e começa a vivenciar um fenômeno biológico chamado sarcopenia. A sarcopenia, segundo a ciência explica, é a gradativa perda de massa muscular, que tem a ver com o fenômeno biológico da idade avançando. Contra isso, nós nada podemos fazer.
A idade vai avançar, a idade vai chegar e se a gente não ir embora para o outro lado da vida jovem, chegaremos a ser pessoas idosas. E como nós chegaremos a ser idosos quando a gente não toma as devidas medidas conosco mesmo, enquanto a gente está vivenciando de uma forma mais plena a mobilidade, a independência, a autonomia, no sentido de a gente poder fazer uma diversidade de coisas, como simplesmente se deslocar de um lugar para o outro dentro da sua casa, em segurança, se mantendo equilibrado, tendo firmeza nas pernas. Esse tipo de situação tão corriqueira e tão simples pode se tornar uma situação enormemente desafiadora para uma pessoa que ao longo do tempo não tomou as devidas providências em relação à sua própria saúde física. Então, a única maneira de a gente se precaver de percalços maiores quando a idade vem realmente se manifestando de uma forma mais expressiva é justamente tomando as devidas precauções quando é tempo. Nunca é tarde, mas quanto antes forem tomadas essas medidas de manutenção orgânica, muscular, articular, com mais tranquilidade enfrentaremos lá na frente as dificuldades relacionadas com a idade mais avançada. Esse é só um aspecto da perigosa zona de conforto. E como disse um amigo, enquanto a gente está saudável, a gente vivencia uma série de problemas e de dificuldades que até nos afligem e nos colocam numa sensação muito ruim de tribulação. Mas quando a gente perde a saúde, só fica fixa em nossa consciência e em nosso dia a dia a necessidade de resolver esse grande problema, que é recuperar a nossa saúde. Portanto, para continuarmos saudáveis, fortes, para conseguirmos fazer que com a saúde física, a nossa saúde mental e emocional também possam vibrar em projeções de um futuro também com saúde, com harmonia, com equilíbrio, vamos lembrar de cuidar de nós mesmos de forma integral, hoje, aqui e agora. Saúde, saúde, saúde. E que o Senhor continue nos abençoando. Muita paz para todos.